Você já imaginou como seria a Terra sem os oceanos? Bom, Marte é um bom exemplo sobre como veríamos esse cenário inusitado. No entanto, Marte é um planeta com uma história geológica diferente da nossa, o que significa que a topografia da superfície marciana vai ser diferente. Por ser um planeta seco, o solo também é livre de obstruções, mostrando desde regiões altas quanto aquelas incrivelmente profundas. Na Terra, o ponto mais profundo se encontra no Oceano Pacífico, mas e no planeta vermelho? Bom, a região mais baixa por lá foi revelada e as imagens são incríveis. No vídeo de hoje vamos conhecer o ponto mais profundo de Marte. Nas profundezas do Oceano Pacífico, a Terra guarda uma fenda gigantesca de quase 11 km de profundidade. Esse é o ponto mais profundo conhecido em nosso planeta, formado por uma falha geológica simplesmente imensa. Mas um fato é, essa falha geológica está escondida sob a água e não é facilmente acessível. No entanto, em um pequeno mundo a 200 milhões de quilômetros de distância, a história planetária o fez ter um destino diferente e ser completamente seco, revelando absolutamente tudo que a Terra não revela. Esse é o nosso vizinho Marte, o segundo planeta mais explorado do Sistema Solar, perdendo apenas para o nosso próprio mundo. Mas de onde veio tamanha diferença entre os planetas? O tamanho de Marte, que é menos da metade do diâmetro terrestre, provavelmente desempenhou um papel fundamental aqui. O que entendemos hoje é que o resfriamento muito cedo do planeta provavelmente o fez perder o seu campo magnético, fazendo o vento solar varrer a atmosfera e a água evaporar para o espaço. Logo, em sua juventude, Marte provavelmente era mais acolhedor e potencialmente habitável para certas formas de vida. Apesar de ser um planeta irmão da Terra, mas ligeiramente menor, as transformações ao longo do tempo deixaram sua marca na superfície, apresentando vales impressionantes, montanhas e vulcões de proporções planetárias. O destaque vai para o Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido no Sistema Solar, com uma altitude impressionante de 27 km acima da superfície marciana. Em comparação, o Monte Everest da Terra tem aproximadamente 8 km a partir da base. Dessa forma, o passado geológico de ambos os mundos deve ter tido seus momentos de características únicas. Afinal, se o rumo tivesse seguido o mesmo para ambos, veríamos Marte hoje com condições realmente bem parecidas com a nossa. Porém, as características superficiais impressionantes não acabam por aqui, pois Marte possui o maior cânion do Sistema Solar. Nomeado em homenagem à sonda que o descobriu, o Valles Marineris é verdadeiramente colossal, estendendo-se por 4.000 km, o que equivale a cerca de 80% do diâmetro total de Marte. Essa imensa cicatriz possui uma largura de 200 km e pode atingir profundidades de até 8 km abaixo da superfície marciana. No entanto, a origem dessa falha geológica permanece um mistério, já que não há uma explicação definitiva que explica o que causou essa estrutura. Apesar de ser enorme, o Valles Marineris não é exatamente o lugar mais profundo de Marte, apesar de ser um dos mais fundos. As imagens em alta resolução mostram o fundo do cânion, evidenciando as encostas, dunas de areia e outros padrões inusitados. Quando foi inicialmente descoberto, os cientistas acreditavam que Valles Marineris era um canal de água que fluía no passado de Marte. Entretanto, as teorias mais recentes dizem que Valles Marineris não pode ser atribuído somente à água e a outros fatores geológicos também. As evidências encontradas nas imagens sugerem que o cânion é de fato uma falha imensa geológica na crosta marciana. Essa interpretação implica que Marte experimentou atividade tectônica significativa no passado, resultando na separação quase completa da crosta em duas placas distintas. O vale seria o ponto de rachadura, formando uma das regiões mais profundas que já encontramos por lá. No entanto, o cânion ainda não é o ponto mais profundo disponível na superfície marciana. Aqui na Terra, para determinar a elevação de um terreno, temos como referência o nível do mar, ou seja, as praias onde a água dá lugar à superfície seca. Em Marte, a única referência mesmo é a elevação média da superfície. Sendo assim, considerando a base da superfície, o lugar mais profundo de Marte é uma bacia de impacto chamada de Hellas Planitia, localizada no hemisfério sul do planeta vermelho. Vamos às características desse lugar.
Apesar de Marte ganhar com a montanha mais alta, ele perde com o ponto mais profundo. Medindo impressionantes 2.300 km de diâmetro, Hellas Planitia é uma antiga região de impacto feita por um asteroide ou cometa, considerada uma das maiores crateras de impacto do Sistema Solar, se não a maior, apesar das controvérsias. A diferença de altitude entre a borda e o fundo chega a cerca de 9 km, enquanto considerando a superfície comum de Marte, a profundidade cai para cerca de 7,1 km. As imagens registradas por sondas como a Mars Orbiter ou MRU mostram detalhes impressionantes como depressões, dunas incríveis, inclusive até semelhantes às da Terra, e até canais que parecem ser antigos rios. Devido à alta densidade de crateras encontradas no fundo da bacia, os astrônomos acreditam que a região seja bastante antiga, já que impactos recentes teriam sido apagados se algo tivesse acontecido recentemente, o que não é o caso. Algumas crateras dentro de Hellas parecem ter sido também preenchidas com algum material, o que evidencia que alguma atividade vulcânica já aconteceu dentro da bacia. No entanto, há regiões também onde temos a ausência de crateras, o que sugere que a paisagem está sendo remodelada até hoje. Aliás, algo interessante dentro de Hellas Planitia é a pressão atmosférica. A profundidade de quase 10 km faz com que atinja 12,4 millibars durante o inverno marciano, onde o ar atinge a maior densidade. Em contrapartida, a superfície comum atinge apenas 6,5 millibars. Lembrando que, para efeito de comparação, a atmosfera da Terra possui um bar de pressão ao nível do mar. Há também um mistério dentro de Hellas Planitia, um terreno em formato de favo de mel. As imagens mostram imensas células formadas no interior da planície, com tal formato. A origem e o motivo dessas formações segue sendo um mistério geológico marciano, mas o que se sabe é que há gelo por ali com espessuras de até 1 km. Basicamente, seria algo semelhante ao que já vimos em Plutão quando a sonda New Horizons passou por lá, onde uma substância menos densa sobe através de outra mais densa que está sendo depositada no fundo. Portanto, a região mais profunda visível em Marte parece ter grandes massas de gelo que empurram a rocha mais densa para baixo, criando células na superfície. Se Marte tivesse um oceano ainda hoje, provavelmente a bacia estaria coberta por água e seria parecida com o que temos aqui com a Fossa das Marianas. Além disso, o que não falta são detalhes impressionantes capturados no fundo dessa bacia, já que temos centenas e mais centenas de quilômetros para explorar. De qualquer forma, o ponto mais profundo de Marte é tão complexo geologicamente quanto o ponto mais profundo do nosso planeta. Conhecemos então a região mais profunda de Marte. As imagens impressionam e é lá embaixo que provavelmente temos muitas respostas sobre o enigmático passado marciano. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!